Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo. Antes de começarmos esse papo de domingo, vamos com a prece inicial, né? Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões, agradeço aos anjos guardiões, agradeço meu anjo guardião. O papo de domingo, o objetivo dele é levar informação para um irmão ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peça permissão a Deus para dar envios, né, vibrações positivas de cura para os enfermos, envio vibrações positivas para os sofredores necessitados, inadimplentes. Peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual, peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Os irmãos e as irmãs que estão sofrendo por causa dessas guerras inúteis, né? Eu peço paz, né, para o Brasil, né? Paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã, paz para os Estados Unidos também, né? Paz para todos os países. Peça permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Né? Eu vou citar 3 itens. O primeiro item é que tem espíritos e pessoas que buscam a santidade ainda presos aos desejos mundanos do materialismo, vai ter problema de encontrar a santidade. Tem outros que buscam a santidade, pessoas, espíritos, buscam a santidade ainda trabalhando em cima do evangelho, né? Se evangelizando. Para esses são mais fáceis, né, de encontrar. O outro item é que Jesus envia missionários para nos ajudar no nosso processo evolutivo. Cito exemplo do espírito de Paulo de Tarso, que ele veio na última encarnação com Martim Lutero, né? E cito outro exemplo da Maria Madalena, que ela veio na última encarnação com a minha irmã Teresa. Então, outro item é que o André Luiz nos fala que a eutanásia mata o corpo físico, deixa o espírito preso ao corpo, e a eutanásia também mata as células do perispírito. A eutanásia não serve para nada para o espírito, né? Quem tem o livro, estude. Quem não tem, possa comprar, compre para estudar. E quem não pode comprar, entra na internet, tem vídeos falando sobre o livro. Então vamos estudar. O papo de domingo de hoje dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Jesus, ele foi perguntado por um fariseu, né? Porque ele não gostava de pagar impostos, primeiro dado, né? E toda hora eles eram cobrados lá, né? E esses impostos vinham de onde? Vinham de Roma, né? Então, eles estavam aguardando um Messias que fosse fazer uma revolução, né? E Jesus nunca falou em revolução material, ele fala na revolução espiritual. Quem aguarda, qualquer pessoa que aguarda uma revolução material, não vai resolver o problema nenhum, só espiritual. Porque a espiritual é ela que trabalha, no que vem trabalhar as nossas virtudes, né? Então, exceto isso, vai trocar só 6 por meia dúzia. Então ele foi perguntado, e esse fariseu queria complicar a vida de Jesus, né? Porque o que Jesus falava ali no processo revolucionário ia depois sobrar para Jesus. Então Jesus ele pergunta, né, o que Jesus achava dessa cobrança de imposto. Então Jesus responde e diz o seguinte: pede uma pessoa lá que
empreste uma moeda que ele ia mostrar. Aí quando a pessoa pega a moeda, Jesus fala: quem é esse aqui? Aí o fariseu responde: César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então o assunto acabou. Por quê? Mesmo Jesus sabendo que aquele imposto que estava sendo cobrado, né, de Roma, ali em Israel, para os judeus, né, que não era certo, Jesus tinha que respeitar essa lei humana. Né? Ele mostra o respeito. É a mesma coisa, quando você tem uma conta, assim, uma conta de luz, você só tem aquele dinheiro para pagar aquela conta, não tem mais. Aí chega uma pessoa próxima de você e fala assim: olha, eu estou precisando de X. E esse X que você tem é o dinheiro para pagar a conta. Se você empresta para ela e ela não tem como te pagar e você não tem de onde tirar, a Light ou qualquer empresa que fornece essa energia vai cortar a luz, né? Vai cortar a energia porque você não pagou. A mesma coisa que você tem uma conta de telefone para pagar, uma conta de banda larga para pagar e você não paga, vai ser cortado. Né? Então, é nesse contexto que Jesus coloca. Então, a gente tem que respeitar. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, é isso. Outro detalhe, o que é o dever? O dever é a moral. E quando ele começa e quando ele termina? Ele começa quando eu não tiro a felicidade do próximo. E ele vai terminar quando, em relação às minhas atitudes, ele só vai terminar quando essas minhas atitudes não atrapalham a minha felicidade. Então, o exemplo que eu citei agora aqui: se eu não tenho condições de emprestar, eu empresto, eu vou tirar de uma conta que eu tenho para pagar e não tenho para repor, o que vai acontecer? Eu vou ter problema. Eu vou ficar infeliz. Então, as minhas atitudes em relação ao próximo não pode trazer também a minha infelicidade. Então, eu tenho que saber até onde que eu posso ir para poder fazer tais gastos, né? Então, é nesse contexto que a gente vai verificando isso, né? Então, a gente tem que se manter sem procurar ser justo, né? E procurar entender. Por isso que dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Outro detalhe, né? Qualquer um da gente pode ter envolvimento com política, com político, querer que uma política X que você acha que é interessante governe. Agora, quando um grupo, né, e até mesmo o candidato de uma eleição, né, sabendo que vai perder, ele tenta dar um golpe, né, no país, ou se não, dá um golpe, aqueles estão apoiando dar golpe, quebrar, porque aqui o seu candidato não ganhou, esse é o problema. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? O que esse grupo tem que fazer? Se organizar para vir na próxima eleição, né? E aqueles que estão apoiando, apoiar com muita vontade mesmo de não quebrar patrimônio, que aconteceu, né? Nós já sabemos, né? Então a gente não pode, né, se manifestar de forma errada, mesmo sabendo que às vezes quem tá errado é do outro lado e não a gente, porque se a gente comete o mesmo erro, a gente vai ter problema, né? Então a gente não pode cometer esse mesmo erro do que eles cometem. Aí, no caso de justiça, né? Então a melhor justiça é a justiça de Deus. Ninguém escapa dela, né? Ninguém. Aqui ela fala assim, olha, aqui uma pessoa fala assim, eu conheço fulano de tal, eu conheço ciclano, né? E aí eu fiz coisa errada, eles vão lá, me livra. Mas esse erro dessa pessoa não vai ser livrado pelas leis de Deus, né? Ninguém tá em sã consciência pode achar que comete pecado, seja ele qual for, pequeno ou grande, que não vai ter acerto com as leis de Deus.
Talvez você não resgata ele mediante os seus méritos, mas se você não tiver méritos, você vai passar por esse problema, né? Então, tudo aquilo que nós fazemos de errado, nós vamos ter cobrança. E a maior cobrança é a nossa consciência, quando chega no mundo espiritual. Tem que ver, tem uma colocação do médico Chico Xavier, que ele fala do Santos Dumont. A última encarnação foi aqui. Então, o médico Chico Xavier sabia que ele ia encarnar e com quem ia encarnar. Então aparece uma moça lá para querer falar com ele, parece um rapaz também. Esses dois não se conheciam, se conheceram lá, namoraram, casaram. E quem é o filho dele foi o Espírito Santo Dumont. E como o Espírito Santo Dumont vem? Ele vem, não falava, não andava, né? Só ficava na cama. Por quê? E morreu com 17 anos. Porque ele teve que passar esses 17 anos por causa do suicídio dele. E ele ficou devendo esses 17 anos. Então ele veio desse jeito, né? Então, ninguém escapa das leis de Deus, né? Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é nesse contexto, né? Então, aquela pessoa que, principalmente, tem grupos que vai para uma religião tal, e lá se diz que está buscando a santidade, mas sai dali, peca para dedéu, e depois volta para lá, acha que vai tá tudo certo. Não está. Porque cada um depois vai acertar com as leis de Deus, né? E dependendo do seu pecado, dependendo do seu erro, você vai passar por situações que você jamais deveria pensar em passar, né? Então, é nesse contexto que o texto que eu estou trazendo essa informação, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? A melhor coisa que nós temos que fazer, como Jesus fez, agora, é difícil seguir Jesus. Por quê? É difícil seguir Jesus? Porque Jesus é uma forma certa, né? Ele já evoluiu moralmente. E nós ainda estamos procurando a evoluir moralmente. Então, se eu dou um passo lá para querer fazer as coisas certas de Jesus, mas daqui a pouco eu fico preso aos meus pecados, eu não consigo seguir Jesus. E é difícil, né? Por quê? Jesus é essa forma correta, que nós não somos, né? Então, então aquelas pessoas se enganam quando falam o nome de Jesus, ou falam o nome de Deus e comete pecados, comete erros, né? Porque é complicado, né? A pessoa que faz maledicência da outra e fala que segue Jesus, no mínimo essa pessoa não estuda o evangelho, né? Fazer maledicência do próximo, né? Mas está sempre falando em Jesus, né? Que adora Jesus, né? Mas não segue ele, não segue a risca a questão moral dele, porque ela ainda pratica maledicência, né? Aí adentra uma escola religiosa, principalmente adentrar uma escola protestante, que eles se acham certos, né? E sai dali cometendo pecado. É a mesma coisa aquele que comete adultério, né? Eu conheço assim várias pessoas dentro de escolas religiosas que cometem adultério e já cometeram adultério. Ainda leva lá o outro, né? Eu sei de um caso que uma pessoa foi expulsa, ainda ela levou o amante dela para lá, né? Então, são essas questões todas, né? De erro. Está ali seguindo Jesus? Não está, porque é uma pessoa pecadora, né? Então, Jesus, ele não fez esses pecados, ele não praticou esses pecados. E quando a gente, para seguir Jesus, né, pegar nossa cruz e seguir Jesus, é seguir de uma forma reta, de uma forma correta. Vamos ter problemas? Vamos. Né? Vamos cometer erros? Vamos. Né? Porém, quem fica naquele erro, só errando, não querendo acertar, que é o detalhe, né? Que é o problema sério para eles, né? Então, é nesse contexto, né?
que dá a César o que é de César, é isso. E a Deus o que é de Deus. Né? É isso que algumas pessoas não entendem. E aí tem problemas com ela mesma. No próximo papo de domingo, eu vou falar da moral do Mestre Jesus, não, o jejum moral do Mestre Jesus de Nazaré. As pessoas fazem uma grande confusão com o jejum, né? A questão de jejum, ela não vem com Jesus, tá? De alimentação, que Jesus não pediu ninguém para parar de comer. Vem de um grupo que gostaria de emagrecer e começaram a jejuar, né? Então, aí que eu falo, é que as pessoas não entendem. Jesus, ele fala do jejum moral. O que é jejum moral? Né? Uma pessoa, não adianta nada, vou fazer jejum hoje, não vou comer nada hoje, mas durante o dia, durante a noite, comete adultério. Se é um político corrupto, ele está jejuando, está fazendo corrupção, né? Se é um grupo de políticos que gosta de dar golpe, né, aproveitar, faz aquilo também. Aí não come, mas está dando golpe, está quebrando coisas indevidas que não são suas, né? Aquele que não perdoa, aí faz jejum, não come e não perdoa ninguém e fica com aquele ódio daquelas pessoas, né? Então, Jesus, ele fala que o jejum que ele está pedindo não é de alimentação, não é de comer, não é ficar sem comer. O jejum, ele é moral. Então, se eu tenho ódio, né, eu tenho que parar de praticar ódio. Eu tenho que entrar nesse jejum moral. Não por praticar mais ódio. Me ofendeu? Fiquei chateado. Lhe perdoa, irmão. Lhe perdoa, irmã. Né? Eu estou lhe perdoando. Por quê? Eu estou fazendo um jejum moral. Né? É esse jejum que Jesus está colocando. É a mesma coisa. Por que adianta os países ficar promovendo guerra? Ou alguns líderes ficam jejuando, ficam dentro de um templo espiritual, fazendo várias preces e promovendo guerra. Né? Então o jejum aqui é moral, é parar de promover guerra. Esse é o jejum. Né? Parar de promover guerras. Parar de ser agressivo com o próximo. Né? Parar de fazer maledicência do próximo. Então, é uma pessoa que faz maledicência do próximo. Então, hoje eu não vou comer, eu vou fazer jejum para agradar a Deus, Mestre Jesus de Nazaré. Aí, de noite, ou no outro dia, está fazendo maledicência do próximo. Né? Falando mal do próximo, fazendo acusações que não existem. Né? Então, que jejum é esse? Então, Jesus, ele pediu, quando ele fala do jejum, ele fala do jejum moral. E é isso que as pessoas não entendem. Por quê? Porque ainda vive na baixa moral. Então acha que fazendo qualquer coisinha, não comendo, pronto, eu estou jejuando para Deus e para o Mestre Jesus de Nazaré. Tá nada. Moralmente está ali cometendo os mesmos erros na baixa moral. Né? As pessoas que gostam de enrolar as outras pessoas, as pessoas que ficam com mentira com as outras pessoas, né? Não está fazendo jejum nenhum. Não está jejuando. Então essa confusão que as pessoas fazem, né, de jejum, então eu vou explicar. Jejum moral do Mestre Jesus de Nazaré é esse tema que eu trago para o próximo papo de domingo. Então eu não tenho mais nada para falar sobre o tema, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um culto do lar. Por mais um papo de domingo, né? O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.